Então, damos início agora ao nosso quarto encontro do primeiro ciclo formativo do Fórum Popular da Natureza, Núcleo Baixada Santista, Natureza, Saúde e Território. E o nosso tema hoje é a educação popular em saúde. Esse tema é muito especial, porque hoje a gente começa a falar com um pouco mais de atenção sobre o campo que faz que permite que a cidade possa subsistir, né? O campo que alimenta a cidade e que a gente sabe que ao longo da nossa história tem sido tão negligenciado. Então, a partir desse momento, no nosso ciclo, a gente começa a voltar o nosso olhar para essa temática. E hoje, para conversar com a gente, nós receberemos o Weber Rodrigo de Carvalho, que é artista e pesquisador, sistematizou e atua com a dramaturgia rural, buscando dar visibilidade aos aspectos da cultura paulista e a dos povos originários da América do Sul, com o objetivo de sistematizar possibilidades para uma nova proposta de educação emancipatória e crítica. Recebemos também o Henrique Bassin, que é estudante de medicina e integra o projeto Severinos de Educação Popular em Saúde, que atua junto ao assentamento Luiz Beltrame, do MST. E receberemos também a Luana Lima Cunha, residente em saúde da família do campo, membro fundadora da LASCOM e é membro também do Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar de Pernambuco. Para que a gente comece o nosso encontro, então, gostaria de chamar o Weber para conversar com a gente e contar um pouco da dramaturgia rural e dessa experiência, esse diálogo entre a arte e a sala de aula. Weber, a palavra é sua, fique à vontade. Boa noite. Estou aparecendo, será? Oi. Não estou conseguindo me ver. Ah, aqui. Não sei se vocês estão me vendo, eu não consigo me ver. E estão me ouvindo? Que bom. Meu nome é Weber Rodrigo de Carvalho. Eu sou do Movimento de Dramaturgia Rural e eu vou contar um pouquinho da história do movimento para trazer um pouco do contexto de onde, né, onde nós estamos e o que a gente faz hoje, porque é um movimento que começa lá em 2002 e ele foi se modificando, foi experimentando diferentes formas e práticas, foi conhecendo diferentes formas e práticas também, e isso foi modificando a maneira como a gente atua, né? E eu acho que é interessante falar um pouquinho dessa trajetória. Em 2002, ainda lá no município de Santana de Parnaíba, que está a mais ou menos 40 quilômetros da capital ali de São Paulo, a gente tinha um morro, que é o Morro do Voturuna. E esse morro é um patrimônio tombado pelo Condefat, e é uma APA também. E ele foi tombado pelo Condefat pela importância histórica, porque foi onde se encontrou ouro pela primeira vez no Brasil. Só que ainda era aquele ouro ralinho, né? E aí esse não chegou a levantar interesse da coroa portuguesa, mas já existia alguma coisa, então eles começaram a se desenvolver naquela área. E esse morro teve essa importância. Por isso ele é tombado e foi morando ali próximo, né? Hoje eu moro em Ourinhos, mas toda a minha formação é em Santana de Parnaíba, e eu morava muito próximo do morro, próximo dessa APA. E aí a gente resolveu que... Ok. Estão me ouvindo agora? Melhorou? 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 Aí, tá melhor? Tá melhor agora? Aí. E aí eu morava ali próximo dessa APA, do Morro do Voturuna. E aí, junto com alguns amigos, a gente resolveu fazer algumas atividades para mostrar a importância do morro, porque o morro era ocupado, né, por visitações, tudo. E o pessoal deixava lixo, fazia, né, o quintal de casa, e a gente tentava meio que mostrar essa importância. E aí a gente tinha alguns livros, tinha uns 4, 5 mil livros que eu lia, e a gente resolveu emprestar esses livros em Santana de Parnaíba, um amigo nosso, que é o Miromar, ele resolveu emprestar esses livros e uma maneira também de divulgar o Morro do Voturuna.
E nessa de divulgar, os professores começaram a convidar a gente para fazer saraus, fazer coisas dentro das escolas, e a gente foi adentrando na vida social da cidade. E acabou que a gente conseguiu chamar muita atenção das pessoas para o morro, e esse projeto de tapete literário, onde a gente emprestava o livro para as pessoas, a gente emprestava o livro sem as pessoas precisar devolver, elas devolviam quando acabava de ler, e não tinha nenhum registro, era só pegar o nome, mas não tinha um registro, um prazo para entregar, nada disso. E acabou que as pessoas começaram a trazer muitos e muitos e muitos livros, e a gente já não tinha mais lugar para colocar os livros. E a gente guardava numa garagem, próxima a essa praça onde a gente fazia a exposição dos livros, mas a gente tinha que sempre tirar eles, porque senão eles iam mofar, né? A gente fazia isso todos os domingos de manhã. E aí a gente resolveu um dia colocar todos os livros que a gente tinha na praça, e acabou que ocupou toda a praça. Aí a gente causou um problema, né? Porque a Guarda Municipal chegou, pediram para a gente tirar aqueles livros, mas aí os artesãos, os artistas que ficavam na praça também expondo seus trabalhos, eles também falavam que não, que a gente estava lá e que a gente participava também, que estava errado tirar a gente de lá e a gente não estava vendendo, a gente estava emprestando. Virou uma bagunça. No final, o prefeito ficou sabendo, ficou chato para o prefeito ter tirado a gente de lá. E aí o prefeito chamou a gente para uma conversa e perguntou por que era o problema da gente colocar tudo aquilo de livre. A gente falou que a gente tinha que colocar, senão eles iam mofar. E aí o prefeito resolveu ceder uma casa para a gente dentro do centro da cidade. Santana de Parnaíba tem um centro histórico também tombado pelo Condefat, então são casas, né, coloniais. E ali a gente ocupou. E a gente tinha a nossa biblioteca e ficava fazendo esse trânsito dos livros. Mas a gente achava que tinha que fazer mais alguma coisa, porque agora a gente tinha um espaço. E aí o João Mário, o Miromar e eu, a gente resolveu ir para São Paulo, para a capital, para fazer alguns cursos, estudar, e o que a gente aprendia em São Paulo, a gente voltava para Santana de Parnaíba e desenvolvia nesse espaço. E a gente foi fazendo isso. Ao mesmo tempo que a gente mantinha a relação muito forte com o Morro do Voturuna, e também com as manifestações populares da cidade, né? Santana de Parnaíba tem um samba rural paulista, que é uma manifestação paulista muito importante, mas nem todos conhecem. E ela está ali, né, em Santana de Parnaíba, muito viva, em Pirapora do Bom Jesus e outras cidades do interior de São Paulo. Mas ali a gente convivia muito com isso, né? Santana tem muitas histórias. E a gente acabou que se voltando à cidade, né, a falar sobre as fábulas que a cidade tinha as histórias dos bandeirantes, porque Santana de Parnaíba é onde nascem os bandeirantes, né, então Susana Dias, Anhanguera, Bartolomeu Bueno, Domingos Jorge Velho, toda essa turma de bandeirantes aí é tudo oriundo de Santana de Parnaíba. E a gente passou a contestar um pouco dessa história, porque para a gente, nas escolas, era passado que os bandeirantes tinham feito várias coisas positivas e tinham rompido com o Tratado de Tordesilhas, aumentado as fronteiras do Brasil e vários feitos heróicos. E conforme a gente foi crescendo, foi ficando mais crítico, a gente foi descobrindo que isso não era tão real. E aí, quando a gente está nesse espaço, a gente resolve reescrever parte dessas histórias. Então, a gente começa a montar espetáculos teatrais que recontava isso. Então a gente tem um espetáculo que foi Planeta Bola, que falava da situação do morro e desses personagens que estão do morro não, do Rio Tietê, e esses personagens que estão, né, em volta do Rio Tietê, que nasceram com o Rio Tietê. E aí foi avançando, a gente montou uma peça chamada Planeta Enfermo, um morro e duas cidades no Planeta Enfermo, que a gente ficou bastante tempo apresentando e foi uma peça que deu bastante visibilidade. E foi criado um instituto, né, que era o Instituto Sofruto Verdeus. Isso em 2002, quando a gente começou, em 2006, Sofruto Verdeus. E aí a gente começa a ter ações junto com a prefeitura também. A prefeitura começa a perceber a maneira como a gente trabalha com o tema da cidade e eles convidam a gente para organizar um festival de arte contemporânea. E aí é um festival chamado Parnaíba Festival, que a gente convidou os artistas locais e de fora para poder utilizando a manifestação popular samba rural paulista, as histórias que a cidade tinha, fazer experimentos e apresentar isso no festival, nas diferentes mostras que tinha. Também foi uma coisa que fluiu muito e a gente foi avançando. Só que aí chegou em 2012, existia um interesse em especificar mais o que a gente fazia, porque a gente era muito abrangente, a gente trabalhava com meio ambiente, trabalhava com cultura popular, com várias coisas, em vários grupos de estudos, e aí, em 2012, eu crio o movimento de dramaturgia rural. E
já só para investigar essa questão da cultura tradicional e como a gente poderia fazer um teatro que se voltasse a essa história. E aí, por meio do Teatro Oprimido, né, eu fui estudar no CTO Rio de Janeiro, fiz alguns cursos em São Paulo, aí eu comecei a aplicar o Teatro Oprimido e utilizar o Teatro Oprimido. E aí a gente foi, né, desenvolvendo essa dramaturgia rural, e aí eu criei um método que a gente chega numa cena de teatro fórum, só que por meio de histórias que as pessoas nos contam. Então, o que a nossa avó contava, o que a nossa mãe cantava, o que as pessoas mais velhas contam para a gente. E a gente criou um método que a gente podia discutir se essa história reforça alguma coisa, se essa história não reforça, se é importante continuar sendo contada, porque a gente trazia ela para o contemporâneo. E aí, em 2013, eu saio em viagem pelo mundo, vou para a África, me encontro com alguns grupos de teatro e apresento um pouco dessa nossa técnica de trabalhar essas histórias de origens, né? Essas fábulas de origens. Aí eu vou para África do Sul, Tanzânia, aí vou para Tailândia, vou para Índia, e nesses lugares eu me encontro com grupos de teatro, né? Tanto no interior quanto no centro, e a gente apresenta um pouco dessa metodologia. Quando eu retorno para o Brasil, eu retorno com várias fábulas de origem, a gente continua, né, abrindo para essa investigação sobre fábulas e contos de origem, e aí, trabalhando com crianças, eu tentei inserir a possibilidade de fazer teatro fórum com crianças. E aí eu coloquei essa mesma estrutura da fábula e utilizei o objeto. Na fábula sempre existem objetos mágicos. E eu inseri esse objeto mágico com as crianças participaram disso e começaram a dar resultado, porque por meio do objeto a gente conseguia discutir várias questões que as crianças, né, que queriam trazer para a gente, mas a gente acabava com um olhar de adulto não se voltando a isso. E aí aplicamos isso com o MST, nos encontros municipais, encontros estaduais, encontros regionais sem terrinha, e para experimentar, para ver se era possível fazer esse teatro oprimido com crianças. E aí a gente pega e apresenta, aplica, deu certo, a gente conseguiu fazer isso. E aí em 2017 eu venho para Ourinhos estudar geografia, porque era uma maneira de eu conceituar, né, todas essas técnicas que a gente trabalhava. E aqui, em Ourinhos, fazendo geografia, o grupo, me juntei com outros geógrafos, outros atores, outros artistas, e a gente criou um grupo que é o CALAT, que é a Cartografia Latino-Americana de Teatro, que também faz parte desse bojo do movimento de dramaturgia rural. E nessas nossas experimentações, a gente insere também a educação popular. E eu vim para o curso de geografia porque, ainda em Santana de Parnaíba, a gente montou um cursinho, que era o cursinho da mística, que era um cursinho só com artistas. Então, todos os nossos professores eram artistas e eles experimentavam, por meio das artes, trabalhar o conteúdo do vestibular. E como eu participei desse processo, eu dava aula de teatro, eu acabei prestando o vestibular, que eu tenho 34 anos, hoje 36, e eu prestei o vestibular e passei. Eu falei, agora eu vou seguir isso daí. E aí vim para cá e aqui eu continuei fazendo essas coisas. Tanto que eu compartilhei com a Júlia um vídeo nosso onde a gente trabalha a geografia e a música, porque é uma série de vídeos que a gente quer fazer de geografia e a arte, né? Então a gente começou com a música, geografia e música, depois geografia e dança, geografia e artes visuais. E a gente quer meio que tentar trabalhar um pouco disso, porque a gente é ligado à educação popular, a propostas pedagógicas que sejam diferentes dessas que a gente tem. E aí a gente faz isso experimentando. Um dos vídeos está aí, se vocês puderem depois assistir e compartilhar também, porque a gente gostaria que chegasse no maior número de professores, porque são propostas de sala de aula. Então, de que maneira os professores poderiam trabalhar alguns assuntos junto com a apostila que eles têm que trabalhar, junto com esse conteúdo, como que eles podem fazer isso dentro da sala de aula. E o vídeo, coincidentemente, trata do agronegócio, a música do Reis do Agronegócio, e fala um pouco disso, né? Qual que é a relação do agronegócio e o território. Então, é interessante. Hoje o movimento faz isso. A gente tem um espaço chamado TEIA, que é um território híbrido de educação integrada à arte, que é um espaço onde a gente estuda alternativas de organização espacial, que seria a especialização do território,
para melhor produção. Então, a gente tem um espaço que tem uma cantina, tem um quarto com 2 beliches que funciona como residência artística, tem um estúdio de gravação, tem um armazém, tem uma sala de vídeo, tem uma sala de oficina, e no entorno do espaço tem uma área que a gente tem uma horta pequenininha, e onde a gente desenvolve as atividades. Com a pandemia, a gente não está fazendo isso, a gente está dando mais ênfase a essas questões do audiovisual, então a gente está tentando montar esse programa, tudo, mas a ideia mesmo é fazer com que esse espaço seja um lugar que catalise, né, tanto os pequenos produtores quanto os artistas, e que potencialize, né? Então a gente organiza o espaço de uma forma para que ele possa potencializar o que já é feito. Então a gente cede infraestrutura, a gente cede o espaço, e esses artistas ocupam esse espaço, produzem, e a gente divulga na nossa plataforma, eles divulgam na plataforma deles, mas é um experimento de uma ocupação de espaço mais organizado, no caso, né? Esse é um pouco do que a gente faz hoje. O movimento de dramaturgia rural é um conjunto dessas 3 técnicas, né? A técnica que trabalha com contos, a técnica que trabalha o teatro oprimido com crianças. Eu não sei se todo mundo conhece o teatro oprimido, mas é uma prática teatral brasileira, do Augusto Boal, onde as pessoas contam a sua própria história, e a partir da sua própria história a gente constrói uma dramaturgia que, ao final, o personagem pode conseguir ou não conseguir aquela história que ele contou. E ele sempre conta uma história de opressão, então uma história onde ele não tem poder sobre a situação. E essa história é encenada. Com crianças não dá para fazer, ou existe um problema que é o seguinte: no teatro oprimido, as pessoas têm que ter capacidade de resolver o próprio problema. Então existe um protagonismo na resolução do problema. Com a criança, a gente sabe que ela não tem esse protagonismo na resolução do problema. Ela sempre precisa de uma pessoa para estar auxiliando ela, um adulto, tem que estar sempre ali. E aí é sempre difícil fazer cena fora. Então se costuma trabalhar muitas coisas com crianças de teatro oprimido, mas não necessariamente uma cena fora. Tanto que no encontro estadual do MST, eu fui convidado para assistir uma cena de teatro fórum, e a cena era criança sem terrinha, fazendo o papel dos pais, policiais sem terrinha, todo mundo era pequenininho, então eram os adultos em miniatura, e eles estavam debatendo esse problema, quando no final era um problema dos adultos e não das crianças, porque quando a gente faz essa oficina de teatro do oprimido com as crianças, o problema deles está ligado a coisas muito simples, e que para a gente, no mundo adulto, é algo que não tem importância, que é: quero mexer com uma faca, eu quero matar meu irmãozinho, eu quero o meu Tiranossauro Rex, coisas que eles querem. E é interessante, porque você começa o diálogo com essas crianças muito cedo, né? É uma técnica voltada para crianças de 6 a 9 anos. Então, é um grupo pequeno que não participava, né, disso. E essa tentativa nossa de ação, enquanto ter um espaço, enquanto geógrafos, a gente discutir dentro desse nosso espaço formas de produções que não seja hegemônica. Então, por meio da economia criativa, por meio da educação popular, por meio de uma estética do oprimido, a gente tenta colocar, né, em prática boa parte daquilo que a gente adquire dentro da academia, mas a gente tenta trazer isso para fora da academia, e criar estruturas e possibilidades para esses artistas que estão aqui no nosso entorno de Ourinhos, Assis, Bauru, Marília, Chavantes, Canitar, Santa Cruz do Rio Pardo, todas essas cidades aqui próximo, para tentar dar visibilidade para esses grupos, e não só também dar visibilidade, mas acompanhar, né, como são esses processos, né? Porque no final a gente somos investigadores de processos. É um pouco isso que o movimento de dramaturgia faz. Junto do movimento tem vários outros coletivos que compõem, que são coletivos que trabalham samba de bumbo, outros coletivos que trabalham a questão da mulher negra, outros coletivos que trabalham só com cursinhos pré-vestibulares. Então, o movimento é um coletivo com coletivos, diferentes coletivos, mas no final todo mundo se volta a esse debate de uma arte e educação emancipada, né? E que seja uma estética dos oprimidos. Acho que é isso, né? Bastante coisa, tentei falar um pouco disso, de passar a história, porque a gente foi se alterando muito, mas sempre houve esse objetivo em comum, que era trabalhar as questões do meio ambiente, trabalhar as questões da educação popular, da economia, só que conforme o tempo vai passando, a gente foi
foi, acho que, aprendendo com tudo isso e conhecendo outras coisas, e foi alterando a maneira da gente pensar hoje. Espero que vocês assistam o nosso vídeo, né? O nosso vídeo, vocês puderem compartilhar e compartilhar com professores, se vocês puderem nos ajudar com isso, por favor, porque é um trabalho que gastamos bastante tempo, e eu acho que ele tá legal, tá bacana. Tem o Carlos Renó, que é um compositor muito importante para a música brasileira, e traz aí um pouco do que eu imagino que hoje, né, vai ser conversado aqui, que é sobre essa questão do alimento saudável, da sustentabilidade, né, como que é o nome disso? Soberania alimentar, né, e talvez algo de extrema importância, talvez algo fundante de todos os nossos debates, que é a soberania alimentar, ter poder, né, ter essa liberdade de escolher o que come mais, produzir o que come, né? Talvez essa seja a grande revolução. Muito obrigada, Weber. Tenho certeza que essa fala inspirou muita gente que está aqui. Foi muito emocionante poder te escutar, contando um pouco sobre a dramaturgia rural. E tenho certeza que tem muita gente que está presente aqui hoje que vai querer continuar essa conversa depois e a gente dar continuidade nesse papo. Lembrando também a todo mundo, né, que após o encerramento dessas falas iniciais, a gente abre para perguntas, para a gente expandir um pouquinho esse diálogo. O Weber, fica à vontade também, se você puder, enviar mais referências para a gente, dessas que você citou. Tenho plena convicção que está todo mundo bem interessado em se aprofundar nessa história toda, que eu acho que a dramaturgia rural se apresenta como uma possibilidade muito potente para o trabalho da educação, né? Para fazer a gente sonhar com uma pedagogia que faça sentido, que seja emancipatória. A gente enviou o vídeo que vocês produziram por e-mail para o pessoal, enviei agora no chat também. E quem ainda não viu, gente, assistam, que vale muito a pena. Está realmente bastante inspirador, muito emocionante, impactante. Carlos Mais Renó uma vez, eu ao digo vivo? Tá aí, Carlos Renó? sim, Que estou vendo legal. aqui no chat que sim. Com certeza, Jaqueline, por gentileza, se vocês puderem continuar até o final do encontro, gostaria muito de, depois das duas falas iniciais, abrir a palavra para vocês. Você pode me confirmar no chat? Muito obrigada. Dando agora prosseguimento à nossa próxima fala, eu gostaria de chamar o Henrique Bassim, que é do Projeto Severinos, um projeto que particularmente eu tenho muito carinho, porque quando eu comecei a fazer nutrição, eu conheci o pessoal do Severinos, e pela primeira vez eu consegui pensar a saúde de uma outra forma e ver que existiam possibilidades para além daquilo que estava sendo ensinado na sala de aula, como uma educação clínica, né, que a gente podia pensar junto, pensar mais coletivamente, pensar a saúde a partir de uma perspectiva que seja mais crítica, né, que atenda os interesses de quem tem que atender, do nosso povo. Então, com muita alegria, com muita satisfação em receber o Henrique aqui hoje, gostaria de passar a palavra para ele. E aí, Henrique, pode dar um toque que a Natália vai colocar a apresentação para transmitir assim que você der um ok, tá bom? Muito Tá obrigada. bom. Boa noite a todas e todos. Primeiro que é um grande prazer poder falar sobre esse assunto hoje. Nesse friozinho, estamos em 46 pessoas, então é com muita felicidade, porque esse é um daqueles encontros que a gente sai com a cabeça a mil, pensando em 1 milhão de coisas que a gente pode fazer. Eu, inclusive, Weber, já estou aqui anotando o seu contato, porque eu sou de Marília. Então, eu já pensei aqui, a gente queria inserir o Teatro do Oprimido no assentamento, no nosso trabalho, e agora te conhecer, mesmo que nesse espaço à distância ainda, é muito bom. Pode colocar a apresentação. Queria agradecer, primeiramente, por esse espaço e dizer que falar sobre educação popular é falar sobre uma educação que seja de fato emancipadora e seja diferenciada do que a gente tem hoje. Então, pode colocar a apresentação, por favor.
eu sou Henrique Bassim, eu sou estudante de medicina, estou no 5º ano da FAMEMA, e faço parte do Projeto Severinos, um projeto que ele é composto por estudantes de medicina e enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília, da Estadual de São Paulo, no Oeste Paulista, e por assentados do assentamento Luiz Beltrame do MST. Então, é um projeto que ele surgiu em 2016, eu estava no 1º ano da faculdade, e ele se perpetua e se fortalece mais a cada dia. E aí, falar sobre educação popular é falar sobre o assunto que mudou a minha vida e que mudou, na verdade, a minha concepção sobre o que é ser um profissional de saúde. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, que é entrar na saúde e achar que a saúde é incrível, e aí você começa a ouvir a professora falando, porque o seu cliente, porque é muito complicado hoje, você tem que se proteger de processo. E aí você começa a perceber que essa não foi a saúde que você queria. Essa não foi a saúde que você sonhou. A saúde que você sonhou não era uma saúde que pode ser comprada. E aí eu gostaria de trabalhar um pouco, hoje conversar um pouco sobre a educação popular em saúde, na verdade dar uma pincelada, e aí contar um pouco dos Severinos da experiência. Então, para começar, essa frase ela sempre me mexe muito, que é para quê e para quem serve o seu conhecimento. Então, isso é muito importante, porque a gente vai... enfim, pode passar, vou ir aos poucos. Por favor. Então, quando a gente fala da universidade, a gente está falando de um espaço que sempre foi disputado. E aí, a universidade que a gente conhece hoje, que é uma universidade um pouco mais plural, que é um pouco mais diversificada, ela é muito recente na história do nosso país, né? Então, a gente tem a universidade desde o começo da construção da universidade, na Idade Média, quando você tem a universidade que ela era para a nobreza. E aí, da nobreza, ela passa, no final, na Baixa Idade Média, a começar a ser frequentada pela burguesia, inclusive começa a se discutir o trote, que era a civilização da burguesia para chegar um dia a uma nobreza. Então, o que a gente tem que pensar? Que a universidade ela sempre serviu a uma elite. Então, qualquer modelo de universidade que ele vá contrário a isso, ele é revolucionário. Então, a universidade, esse é um cientista social aqui da Unesp de Marília, que ele defende essa teoria, de que a universidade no Brasil, ela sempre seguiu 3 modelos, e na América Latina de uma forma geral. Uma que é da estagnação relativa. O que é isso? A universidade ela tem que manter as coisas do jeito que elas estão. Então, a gente tem diversas universidades que são basicamente produtoras de currículo, produtoras de certificado. Então, essas universidades, elas perpetuam uma estagnação. Só que você tem agora, principalmente no final do século XX, o modelo de desenvolvimento acelerado. Então, a universidade ela vem para trazer a inovação, para trazer o conhecimento, para trazer tudo de novo. Só que é exatamente isso que a gente precisa refletir. Esse conhecimento é para quem? Então, esse conhecimento é sobre quem e ele serve para quem? E aí, o terceiro modelo de universidade, que é um modelo que a gente vê muito pouco, é um modelo de revolução social. Ou seja, a universidade ela está ali para, de fato, mudar aquela sociedade de forma completa. E a gente sabe que isso não acontece. Então, eu coloquei essa imagem eu sou de Osasco, então é um muro que fizeram da USP, a partir do momento que eles falaram que a USP precisava ser vista pela população. Então eles fizeram um muro de vidro. E assim, a quantidade de vezes que eles têm que repor o vidro é absurda, porque tem muita depredação. E aí é exatamente esse debate, assim, não é colocando muros de vidro que a universidade ela vai ser vista. É quando a gente, de fato, derrubar esses muros. Pode passar. Nossa, ficou diferenciado, mas vamos lá. A gente tem que entender também qual o papel do conhecimento científico. Porque agora a gente está num momento muito crítico em que o conhecimento científico está sendo questionado a todo momento. Mas a gente tem que entender que esse conhecimento científico, muito obrigado, querida,
Esse conhecimento científico, ele foi o mesmo que criou a bomba atômica, ele foi o mesmo que fez com que a exploração do homem pelo homem se intensificasse cada dia mais, e mais do que isso, esse conhecimento científico já defendeu teorias extremamente discriminatórias. Aqui eu trouxe um exemplo de inúmeros estudos durante o final do século XX, traziam que os negros eram inferiores intelectualmente por conta da circunferência do cérebro. E tem inúmeros da Lancet e revistas renomadas que isso aparece. Pode passar. Então, a gente tem que pensar como que a universidade no Brasil ela se dá. Porque a universidade no Brasil não é a universidade nos Estados Unidos, não é a universidade norte-americana. A gente não está falando de Harvard, a gente não está falando de Cambridge, a gente está falando do Brasil. Então, o Brasil, ele é um país dentro do capitalismo na periferia. Então, ele vai servir aos interesses das grandes empresas. Então, a gente está falando, como todas as pesquisas, o Brasil, ele se encontra enquanto 14º em maior produtor de artigo científico, só que quando a gente vai ver o impacto dessas produções, ele está em 24º. Então, a nossa ciência ainda é uma ciência que ela está muito restrita aos grandes centros. Então, ela está restrita a USP, Unicamp e Unesp. Então, pode passar. E ela está restrita a um conhecimento que não é o conhecimento necessário para o nosso país. Então, eu trouxe aqui, quando a gente vê o estudo de doenças negligenciadas, a gente está falando do país em que mais se morre de tuberculose, em pleno 2020. Então, é tão absurdo, porque a gente está falando de pessoas que estão no mesmo bairro, basicamente, bairros laterais no Rio de Janeiro. Um tem saneamento, outro não tem. Um morre de tuberculose e o outro não. Por quê? Porque se é rico ou se é pobre, se paga ou não por isso. Então, a gente vive numa sociedade em que só se vai estudar o que se dá lucro. Então, aqui mostra que houve uma redução de 42% nos estudos de doenças negligenciadas. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do momento que o Brasil se encontra hoje, do investimento na ciência, a gente está falando de uma ciência que está destruída. E o que isso tem a ver com uma educação popular? Pode passar. A educação popular, ela vem para ir contra exatamente toda essa lógica de que o conhecimento científico ele vai ser dado para a elite. Então, a gente tem que pensar que a educação ela nunca vai ser neutra. Isso eu acho que é um consenso. Assim. A educação não é neutra. A escola sem partido não existe. Ela vai ter um partido. Basta saber qual partido ela vai defender. E aí, aqui eu trago um estudo que foi publicado agora pelo JAMA, que é um grande jornal, que mostrou que a indústria do açúcar, durante anos e anos, mudava os conhecimentos científicos, as produções que eram feitas nos jornais, com base nos seus interesses. Então foram mostrados inúmeras trocas de e-mail de indústrias do açúcar, conversando com pesquisadores, financiando pesquisadores para jogar culpa para a gordura. Então o que eu gostaria de trazer, nem os conhecimentos que a gente diz científicos, nenhum conhecimento ele é produzido sem ser político. Então, a partir do momento que eu escolho um problema da sociedade, eu crio uma pergunta para ele e eu faço uma pesquisa com base nela, o próprio problema já é político, ou seja, o que eu vou estudar. E aí, quando a gente pensa no nosso papel enquanto universidade, é muito complexo. Pode passar. Porque a gente está sendo financiado por grandes empresas. Então, a gente está falando e aí a gente está falando, e essa fala traz muito em relação ao fórum, assim. Quando a gente vai ver, por exemplo, os cardápios dessas instituições grandes, renomadas, que a gente usa para falar, não, porque a American Diabetes Association defende que... E aí, quando a gente vai ver quem financia ela, quem paga a conta define a música. Então, a gente tem aqui muito claro que os cardápios da American Heart Association, eles trazem inúmeros embutidos,
que já são comprovadamente A1 em câncer, ou seja, são os alimentos junto com cigarro que definitivamente já são comprovados que causam câncer. E aí a American Heart Association, a American Cancer Society, defende que pode comer. Ou seja, até o conhecimento que chega até nós, ele é manipulado. Mas isso não é uma terapia, não é uma teoria da conspiração. Mas é para a gente discutir que essa universidade, ela sempre está em disputa. O conhecimento que a gente tem na sala de aula, ele é peneirado de inúmeros outros conhecimentos que poderiam ser dados, e a gente sabe disso. E pior do que isso, como esses conhecimentos são dados? Pode passar. E aí a gente está falando desse momento em que o pensamento crítico ele está sendo atacado. Então, eu gosto muito, quem trouxe essa analogia foi Marx. Então eu faço as honras a ele. Que cabe à ciência olhar para um carro e entender que, diferente de uma criança que olha o carro e fala assim, ele anda por causa das rodas, a ciência vai olhar profundamente e entender que, de fato, existe uma essência por trás da aparência. Que é necessário entender que existe um motor e toda uma parte de exatas que eu não conheço, mas que é interessante. Então, o cientista, a universidade, ela vem para trazer esse pensamento científico, para trazer um pensamento crítico, com metodologia. E aí, quando a gente tem um presidente que defende que os dados do INPE são mentirosos, que defende que a gente tem que liberar os agrotóxicos, quando já é comprovado os impactos que o agrotóxico causa no nosso Brasil, no nosso país, o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, a gente está falando claramente de interesses. E esses interesses, eles são defendidos. Então, quando a gente fala de educação popular, há um interesse. E aí, nesse momento, eu gostaria de colocar que eu não sou neutro na minha fala. Eu sou um educador popular. E eu acredito na educação popular enquanto ferramenta emancipadora na saúde. Então, não dá para se debater saúde sem que ela esteja completamente vinculada a um debate de educação. E essa educação, ela não vai se dar em mutirão de saúde, em feira de pressão alta, em free hugs, receba um abraço, dia contra a depressão. Não, a gente tem que pensar que se a população rural tem muito mais depressão, a gente está falando de uma falta de lazer, a gente está falando de problemas socioeconômicos de se manter, a gente está falando de violência, a gente está falando de abuso de substância, e tudo isso está vinculado a ser pobre. Então, saiu um estudo da Lancet em 2018 que mostra que ser pobre é maior fator de risco do que você ter diabetes, pressão alta e obesidade. Ou seja, a gente fala tanto, tem que cuidar para não ter obesidade, tem que cuidar para não ter diabetes, mas ninguém se fala, de fato, tem que cuidar para esse país não ser pobre, para as pessoas não serem pobres. Agora se debate numa lógica de as pessoas vão morrer de fome, como se em algum momento a elite brasileira se importou que o brasileiro morresse de fome. Na verdade, não. O debate de segurança alimentar sempre esteve muito longe da bancada de negócios que é o Estado. E aí a gente tem que falar sobre o papel da universidade. E aí a gente pode passar, a gente vai falar sobre o tripé universitário. Então, desde a Constituição da extensão universitária, da universidade na nossa Constituição, a gente tem que ela é constituída por 3 pilares: a educação, o ensino, a extensão e a pesquisa. Então, basicamente, o que seria o ensino? Seria a transmissão de todo o conhecimento acumulado pela humanidade. Então, a gente pensa, o que seria o ensino? Seriam nossas aulas que a gente tem na faculdade, e aí esse conhecimento ele deveria ser sistematizado e transferido. Mas aí, quando a gente fala de educação, a gente vai ter um debate sobre que educação a gente quer. Mas beleza. E a gente fala de pesquisa. A pesquisa, ela vem para que a universidade ela não seja estagnada, então ela vai sempre procurar novos e novos conhecimentos, e é muito louco como a humanidade ela tem extremamente grandes lacunas de conhecimento, e aí quanto menos lucro esse conhecimento dá, mais ele vai ser negligenciado. Então, por exemplo, eu estudo saúde da mulher, perda de urina, em grávidas, que é uma doença específica, chama incontinência urinária específica da gravidez, e não existe basicamente
nenhum artigo no mundo que mostre a prevalência disso nas mulheres. Mas a gente sabe que as mulheres sempre falam que depois que teve o nenê, ela perdeu um pouco de urina. Mas como a gente está falando de perda de urina em mulheres, nunca foi estudado isso. O mapeamento do clitóris se deu nos últimos 40, 50 anos. Então a gente vê como ainda os conhecimentos que não são interessantes ou que estão vinculados a populações negligenciadas, eles são colocados de lado. Pode passar. Perdão. O ataque à educação, todo mundo está bem antenado, pode voltar, por favor. Emenda constitucional, congelamento de 20 anos da educação e da saúde. É esse o teto em que todo momento agora se debate na televisão, no Fantástico, que o teto de uma casa é o alicerce, que você não pode tirar o teto. Primeiro, que a economia de um país não é igual à economia de uma casa. Tá? A gente paga imposto exatamente para ter uma seguridade social. E a gente está falando de um congelamento durante 20 anos, ou seja, o subfinanciamento que foi dado em 2016, ele vai ser postergado por 20 anos com correção da inflação. Então, a gente está falando de não só subfinanciamento, como desfinanciamento da educação e da saúde durante 20 anos. A gente tem a reforma curricular do ensino médio, a escola sem partido, o desfinanciamento do CNPq, a FAMEMA esse ano, como várias faculdades do estado não receberam a Bolsa PIBIC, que é uma das bolsas de pesquisa dada pelo CNPq, e a gente tem o fortalecimento da iniciativa privada. Então, a gente está falando da Croton, pode passar, finalizando um pouco esse... Eu tenho mania de fazer debate de conjuntura sempre que eu vou falar sobre um assunto, mas é muito importante porque a gente vê que a educação pública ela está cada vez mais desfinanciada. Em compensação, quando a gente vê os grandes conglomerados que hoje controlam a educação no nosso país, um deles é a Croton, e aí a gente não conhece o nome Croton, mas quando você vê, existem vários logos aí de faculdades que a gente conhece, que defendem com FIES da, e aí a gente tem que entrar num outro debate sobre financiamento de faculdade, mas o que eu gostaria de trazer é que cada vez mais a universidade privada ela está sendo fortalecida em detrimento da universidade pública. Então, a partir do momento que há uma mercantilização, exato, Dani, já viramos íntimos, existe uma mercantilização da educação, a gente está falando de um fortalecimento da educação privada que não defende o tripé. Então, se a gente, na universidade pública, a gente ainda tem que debater com muita profundidade que existe uma extensão que, basicamente, os professores não lembram. Então, além do ensino e da pesquisa, existe extensão, que é extremamente necessário. A gente sabe que a universidade privada, infelizmente, está muito distante do debate de produção de ciência, socialmente referenciada, então, jamais. E em relação a... Pode passar. Em relação à extensão. E aí a gente está falando de saúde no Brasil, a gente está falando de saúde em um país que de 1543, que foi a fundação da primeira Santa Casa em Santos, até 1988, ou seja, durante 445 anos, não teve saúde enquanto direito. Então a gente está falando de um direito de saúde que é muito recente, muitos de nós nascemos antes da saúde ser um direito, isso é bem desesperador. E aí a gente está falando de um país que até hoje, saúde ela é garantida na Constituição, mas ela não está na realidade da população brasileira. Pode passar. E aí eu quero falar dos severinos, que é a parte importante, que é o que a gente faz em relação a isso. Então, eu gostei muito quando o Weber falou que quando ele viu, ele estava inserido no meio da comunidade. E eu gostaria de colocar isso primeiramente. Quando a gente fala de uma educação popular, a gente está falando de uma educação que vai ser feita com a comunidade. Então não basta, não dá para programar um projeto de educação popular na sala de aula com meia dúzia de pessoas, ou você juntar o seu centro acadêmico e falar, vamos criar uma extensão popular, qual o programa, quantos dias. Primeiro, para a gente pensar numa educação popular, ela deve ser construída com a população, então ela tem que ter como base as demandas da população, pode passar. E aí, quando a gente fala de ter as demandas da população, a gente fala de estar com a população. Então, para isso a gente tem que quebrar o muro. Uma vez, um dos grandes centros de educação popular em saúde é a Universidade Federal da Paraíba,
e eles têm um grupo muito forte de educação popular, da UFPB, inclusive tem vários livros muito incríveis deles, eu posso passar depois. E eles, um dos professores de lá disse isso que eu guardei muito, que é a partir do momento que você quer ser um educador popular, não basta você acreditar que você vai subir numa escada uma vez por mês, você vai pular o muro da universidade, você vai ver a população, você vai voltar por esse mesmo muro e vai ficar um mês na sua casa. Isso não é possível, porque a partir do momento que você se reconhece enquanto educador popular, você sabe que você tem que estar fora dos muros da universidade e estar ao lado de muita gente para tentar derrubá-la a todo custo. Então, eu defendo uma universidade que é popular, e obviamente não se dá para ter uma universidade popular hoje, no sistema que a gente tem hoje, mas uma universidade popular, ela é uma universidade que ela é baseada numa educação pública, de qualidade, estatal, e 100% gratuita, com acesso e permanência. Não basta você colocar o pobre na universidade se você não vai conseguir deixar mantê-lo, não vai permitir que ele tenha permanência, perdão. Eu acredito em uma universidade que tenha uma pedagogia histórico-crítica, que debata a educação popular. Não dá mais para a gente pensar em educação numa sala de aula durante 40 minutos. Isso é muito distante, assim, a gente está tendo as mesmas aulas do mesmo modelo que a gente tinha quando a universidade surgiu na Idade Média. E eu acredito numa universidade democrática, enfim, eu acredito numa universidade que seja pintada de polvo. Então, para isso, não basta mais, só as cotas não são possíveis, a gente precisa de mais. A gente precisa de mais do que permitir que as pessoas entrem na universidade, a gente precisa que essa universidade ela esteja a serviço da população. E aí, pode passar. Quando a gente fala da extensão popular no nosso país, é muito recente. A gente está falando da primeira institucionalização da educação popular, foi feita em 1963, com o Plano Nacional de Alfabetização, com Paulo Freire. Então, Paulo Freire, ele era da Universidade de Pernambuco, que atual hoje é a Universidade Federal de Pernambuco, ele era professor, e ele coordenava um grupo de extensão. E aí, nesse grupo de extensão, ele começou a realizar um processo de alfabetização, e aí, por conta do sucesso dele, ele foi convidado para coordenar o Plano Nacional de Alfabetização, em 64, e aí ele alfabetizou mais de 5 milhões de brasileiros, de mais de 20 mil comunidades. Então, sempre que alguém pergunta para mim se a educação popular ela é efetiva, eu acho que Paulo Freire é nosso maior costa quente de falar. Mas logo em 64 a gente tem a ditadura militar e a gente teve apenas após 50 anos, a gente está num processo ainda que a educação popular ela é um assunto que incomoda. E por que eu quero dizer isso? Eu sou do Projeto Severinos, agora eu vou falar do amor da minha vida, eu tenho 8 minutos. E o Projeto Severinos, ele surgiu em 2016, da articulação dos estudantes de Medicina e Enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília, que é uma estatal. E aí, a história ela se deu basicamente, eu compartilho muito com o Weber, quando do nada aconteceu. Então, basicamente, sempre que alguém me pergunta como começar um projeto de extensão, como começar um projeto que pense educação popular, conheça conheça a comunidade. Busque na comunidade entender quem são as pessoas que estão articuladas, lutando pelos direitos dessa comunidade. E aí, aqui em Marília, a gente se aproximou de um assentamento que, na verdade, não fica na cidade, ele fica a cerca de 40 minutos daqui, que é o Engalha. Ele fica mais próximo de Bauru, mas a gente começou a trabalhar no assentamento e a gente percebeu que existiam inúmeras fragilidades. Então, eu vou levantar algumas, mas basicamente todos os problemas possíveis de uma comunidade estavam presentes ali. Então, a gente tem ainda, na verdade, o uso intenso de agrotóxicos, a gente tem violência contra a mulher, a gente tem LGBTfobia, a gente tem desnutrição. Então, foi muito chocante quando a gente viu que produtores de alimento
viviam desnutrição. E aí o que eu quero trazer, assim, eu sou de Osasco, como eu coloquei, e por que eu acho isso importante? Porque quando as pessoas falam assim, eu quero começar um projeto de extensão rural, mas eu não conheço nada do campo, a ideia da educação popular é exatamente essa troca. Então a gente tem que parar de sempre pensar na lógica de que a universidade ela vai salvar alguém. Na verdade, a universidade ela tem que estar ao lado dos trabalhadores. Então, a gente tem que pensar numa universidade que vai ter tanto a educação pautada nas necessidades da população, então a gente tem que estudar o que a nossa população de fato precisa. Então, na nutrição, se debate de fato soberania alimentar, com um debate sobre agrotóxicos, um debate sobre a luta, a gente sabe que não. E isso é muito complexo, porque é isso que a nossa população brasileira precisa. Na saúde, a gente precisa da tuberculose. E na medicina, por exemplo, eu estou no 5º ano, a gente teve um espaço para debater tuberculose. E é o país que mais tem. A gente está falando de uma educação que não serve à população, mas mais do que isso, uma pesquisa que não está vinculada às bases populares. Então, a gente está pesquisando coisas, muitas vezes, que a indústria farmacêutica manda, e a gente está fazendo uma extensão que é extremamente assistencialista. Então, a gente tem que sempre, quando a gente vai criar uma extensão, construir uma extensão, na verdade, com os trabalhadores, a gente tem que tomar muito cuidado com o assistencialismo. Porque, ao mesmo tempo que ele é necessário, e ele é necessário para manter vidas, então, agora no assentamento, agora no coronavírus, mais do que nunca, o Projeto Severinos está com um projeto assistencialista de conseguir cesta básica, a gente fez máscara, enfim. Mas contando a história dos Severinos, o projeto surgiu dessa aliança, a gente tem 77 famílias no assentamento, o assentamento é do tamanho de um município, então para você atravessar o assentamento, você demora de carro uns 40 minutos se a estrada estiver boa, e aí a gente foi para lá, e a princípio era doutora, e era um espaço que o nosso principal problema levantado foi falta de vínculo, esse no primeiro ano. Então, a gente não conseguia muito que as pessoas dialogassem com a gente numa forma tranquila. E aí, na verdade, a gente estruturou o projeto hoje tem 5 anos, e a gente conquistou, essa fotinho aí é do centro de saúde, então a gente conquistou com eles um centro de saúde, o Centro de Saúde Ernesto Che Guevara, para ter um coração basta... para ouvir um coração, basta ter um coração, que é a frase ali. E a gente trabalha com base na educação popular em saúde. Então, pode passar. Eu vou contar um pouco, eu tenho alguns minutos. O Projeto Severinos, ele... Nossa, deixa quieto. Não precisa se estressar, amiga. Pode passar, eu vou contar. O Projeto Severinos, ele surge em 2016 com a proposta de defender a extensão popular, e ele surge de um grupo, na verdade, na época da União da Juventude Comunista, que começou a se articular junto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E aí o MST, a gente teve essa vinculação desde o princípio, e aí a gente foi se fortalecendo ao longo desses anos, e são inúmeras vitórias. Então aí eram várias imagens, mas eu vou contar um pouco para vocês. A gente conquistou um centro de saúde, que hoje tem 2 consultórios, tem uma sala de recepção, cozinha, que era uma casa abandonada da antiga fazenda, e que a gente conseguiu, com a secretaria, uma parceria, então eles vão uma vez por mês fazer o atendimento, e nós vamos no último final de semana do mês. E a ideia do Severinos é que a gente não vai se limitar apenas a tratamento. Então, a nossa proposta, diferente de outros projetos de extensão no país, rural, não é levar apenas atendimento, mas mais do que isso, levar autonomia em saúde, levar um debate de educação em saúde. Então, a gente tem encontros, por exemplo, em que os assentados nos ensinam sobre a agrofloresta, que o nosso assentamento ele tem agroecologia com muita força. E aí a gente tem essas trocas. E aí, estendendo mais um pouquinho, tá ótimo.
A gente está fazendo agora um estudo sobre saneamento básico, a gente está fazendo um estudo para ver a questão das fezes, dos parasitológicos, porque a gente sabe que tem muita contaminação. A gente tem uma vinculação agora com pessoas da Sabesp, que a gente está implementando agora a ideia da Fossa Verde, então é um projeto de saneamento rural. E tudo isso ele é debatido e construído por assentados e estudantes. Então, a lógica é que o projeto Severinos ele não se fecha dentro de uma gestão na faculdade. E, muito pelo contrário, ele não se dá apenas por alunos. Na verdade, hoje a gente conta com 55 pessoas que compõem o projeto, existem inúmeras pessoas que nos ajudam, apoiadores, né? A gente não tem recurso algum da faculdade. A gente, inclusive, teve inúmeros problemas, porque a gente não é regulamentado pela faculdade. E, a princípio, a gente teve vários eventos nossos barrados. Tentaram barrar, a gente não deixou, mas tentaram barrar por ser um projeto com o MST. Então, a gente trabalha educação popular em saúde rural. A gente tem hoje a construção de uma cooperativa de plantas com as mulheres. Então, a gente percebeu que existia uma fragilidade no vínculo entre as mulheres e uma falta de renda e lazer. Então, a gente está construindo agora um centro das mulheres, e a ideia é a produção de fitoterápicos, plantas medicinais que vão ser revendidas para o SUS. Para além disso, a gente tem inúmeros projetos, eu vou encaminhar o link do dossiê do projeto. A gente fez um dossiê dos últimos 5 anos, e ele tem acho que umas 17 páginas, e ele conta um pouco da nossa história. Mas o que eu gostaria de trazer hoje, pode passar, é que a educação popular, desformatou, mas a educação popular ela é extremamente necessária e ela é extremamente revolucionária hoje, porque a gente está falando de um modelo de produção de conhecimento e um modelo de universidade que ele vai estar vinculado à luta das classes trabalhadoras. Então a gente está falando de uma educação, de uma pesquisa e uma extensão que tenham bases populares, então que vão defender junto à classe trabalhadora por melhorias. Então entra muito essa questão de qual é o nosso papel enquanto universidade. E aí eu queria trazer Marielle Franco, que sempre foi um exemplo de luta e que acreditava no mundo melhor, assim como todos nós. E ela está sempre presente na nossa luta. Tá bom? Queria agradecer novamente o convite e me coloco à disposição para as dúvidas. Muito obrigada, Henrique, que fala maravilhosa. Como é bom poder conhecer mais dos Severinos. Como é bom que quem ainda não conhece os Severinos possa conhecer e se inspire através desse projeto, como já sei aqui, me inspirou tanto. E muito importante, algo que você trouxe na sua fala, sobre a importância do debate da soberania alimentar entrar como uma centralidade na formação dos nutricionistas, né? A gente está fazendo essa formação dentre outras parcerias e outras pessoas que compõem essa rede, com o Centro Acadêmico Semiramis Domene, da Unifesp, qual eu tenho o prazer de integrar a gestão desde o ano passado e desde a gestão anterior, e desde a primeira gestão também, a gente vem tentando trazer esse debate para o centro da discussão dos estudantes da nutrição. E é um desafio, mas ao mesmo tempo a gente percebe como é importante que a gente possa entender o alimento, mas que a gente possa entender também o que é a fome e que ela está em a gente fazer um pouco para além do ainda que ter soberania alimentar não é só ter comida na mesa, mas é poder decidir o que comer, decidir o que se planta, poder ter terra, poder ter território, poder ter autonomia. E para a gente abrilhantar ainda mais esse debate, então, eu vou chamar a Luana, que é nutricionista, que tem uma prática que é transformadora, uma perspectiva crítica sobre o que é a nutrição, que eu tenho o prazer de acompanhar o trabalho e agradeço pela generosidade em estar aqui hoje com a gente. Então, Luana, seja bem-vinda
E fique à vontade, a fala agora é sua. Olá, gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Acredito que sim. Ah, ótimo. Eu sou Luana, né, como a Júlia apresentou. Boa noite a todos e todas. Quero dizer que é uma honra estar aqui nesse espaço. Estou muito contente, né, por num espaço tão potente, com falas tão potentes também. Agradecer aos nossos colegas agora por essas falas que foram inspiradoras, assim. Fiquei fervilhando aqui, muito feliz também pelos espaços que vocês estão construindo. Eu sou nutricionista formada pela FRJ Macaé, né, no Rio de Janeiro, e atualmente eu estou como residente em saúde do campo, um programa de residência multiprofissional em saúde da família, com ênfase em saúde do campo, que é pela UPE, aqui em Pernambuco, e aí eu estou atualmente trabalhando aqui no Agreste, numa cidade chamada Anhã. Essa cidade possui uma região quilombola bem extensa, são 6 quilombos. Eu estou atuando numa unidade, sou vinculada, né, junto com a equipe multiprofissional, que somos 9 residentes aqui na cidade de Garanhuns. Minha turma, na verdade, conta com 20 pessoas e aí a gente se divide. Tem 11 estão em Caruaru e os 9 aqui comigo. Entre essas profissões, né, eu acho importante citar que a gente trabalha sempre em equipe multi, então sou eu como nutricionista, nós temos assistente social, farmacêutico, dentista, terapeuta ocupacional, psicóloga, fisioterapeuta, educador físico e faltou uma, quem foi, gente? E me perdi agora. Fisioterapeuta, acho que eu não tinha falado. Enfim, e aí nós estamos aqui em Garanhuns, né, atuando, e aí a gente está vinculado à uma unidade de saúde da família, a gente atua tanto na unidade, né, e uma das nossas micro-áreas é um quilombo de Caluete. Eu vou contar um pouco mais da experiência que eu tenho atuando nesse quilombo, que tá uma área que está desassistida há 3 anos, então com diversas questões de saúde. Mas antes disso, eu queria contextualizar um pouco para vocês, né? Na minha formação, eu tive algumas disciplinas de educação alimentar e nutricional, então eu pude participar também de diversos projetos de extensão, e nisso eu me apaixonei, me formei como educadora popular, e então minha formação é em nutricionista, mas também sou educadora, né? E às vezes muito mais educadora do que nutricionista até, mas isso me permitiu ter um debate muito crítico, né, e um outro olhar sobre essa população, principalmente olhando do lugar onde eu saí. Então fazia muito sentido para mim buscar contextualizar o lugar de onde eu saí e devolver para essa população, né, o que é o papel da universidade, como o Henrique falou muito bem. Então, eu queria trazer para vocês que nós temos o SUS, né, e o Sistema Único de Saúde, e aí dentro do SUS é instituído, através da portaria número 2.761, em 19 de novembro de 2013, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde. E essa política, ela vai trazer o quê? Ela vai ser um instrumento para gerar empoderamento e autonomia aos sujeitos através do diálogo, né? Essa política se pauta dentro de alguns saberes e com a participação ativa da comunidade. E aí eu gostaria de citar alguns dos princípios dela, né? Que consiste no diálogo, que é esse encontro de conhecimentos construído historicamente, culturalmente por sujeitos, na amorosidade, pela ampliação do diálogo nas relações de cuidado, permitindo ir além desses conhecimentos e argumentações, né? Organizadas somente logicamente. Ela é pautada também na problematização, propiciando a construção de práticas em saúde com base em uma análise crítica da realidade, na construção compartilhada de conhecimentos e na emancipação pela conquista da superação e libertação de todas as formas de opressão, exploração, discriminação, violência, que produzem a desumanização, né, e os processos também, os determinantes sociais de adoecimento. E ela é pautada também no compromisso com a construção de um novo projeto democrático e popular, tendo como protagonismo esses sujeitos basicamente silenciados e marginalizados, né? Então, a gente vem trazer esses princípios da política de educação popular em saúde para as práticas de educação alimentar e nutricional. As práticas de educação alimentar e nutricional, a educação, na verdade, alimentar e nutricional é um campo de conhecimento transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover as práticas autônomas e voluntárias dos hábitos alimentares saudáveis, né? E dentro da EAN, a gente tem os recursos educacionais problematizadores e essas abordagens, né, problematizadoras e ativas para favorecer esse diálogo junto aos indivíduos e grupos populacionais.
Então, toda a minha fala vai ser muito pautada nesse diálogo, porque para mim a educação popular é muito isso, esse compartilhamento de conhecimentos. Então, dentro da realização da EAN, é muito importante que a gente conheça o território. Por que é tão importante a gente conhecer o território? Porque ele é o local onde a gente vai estabelecer os hábitos, estabelecer as escolhas alimentares, estabelecer a acessibilidade, disponibilidade, entender as condições econômicas, sociais, culturais e as relações dessas condições também com a segurança alimentar e nutricional, né? E também relacionando ao direito humano à alimentação e à soberania alimentar. Então é muito importante que a gente analise esse território para conseguir, analise não, né? Entenda e compreenda esse território, os tempos dele, para poder a gente pautar as nossas ações de educação popular. E essa questão do tempo, para mim, agora está sendo muito presente, porque eu estou dentro de uma região quilombola, né? Então, eu saí de um... Eu me formei na UFRJ do interior, né? Um campus do interior do Rio de Janeiro, mas mesmo assim com características ainda diferentes, né? Que agora eu estou em outro estado, então os tempos são muito diferentes, as formas de se construir socialmente, culturalmente, economicamente. E aí, para pensar a EAN, então, é necessário muito esse reconhecimento do território e das condições de vida dessa população. E aí, o que eu observo muito aqui, trazendo um pouco agora para a minha realidade, para a minha experiência prática, né? Que a gente vê um processo histórico, né? A gente tem esse processo histórico de negação muito grande de terras aos povos que foram escravizados, né? Então, a gente tem nos quilombos uma maioria da população negra, uma população invisibilizada, até dentro mesmo da cidade onde se faz presente, então invisibilizada pelas políticas públicas, invisibilizada pelas políticas sociais e econômicas e pelos acessos também, né, a outras formas de construção da sua história. Então, a gente vê muito esse processo histórico de negação dessas terras e por que eu trago isso? Que eu quero trazer até alguns dados para vocês, que, por exemplo, os estabelecimentos agropecuários, eles hoje ocupam cerca de 41% do território nacional. E isso é um dado do IBGE de 2017. E entre 2000 e 2013, por exemplo, a gente teve uma área dedicada ao cultivo de grãos com um crescimento de 50,8% e a de soja 116%. Por outro lado, no mesmo período, a quantidade alocada para a plantação de feijão, que é o alimento mais básico da dieta brasileira, teve uma diminuição de 13,2%. No território onde eu atuo atualmente, estão com diversas plantações de feijão. Júlia, que me acompanha no Instagram, sabe que eu vivo postando foto porque eu sou apaixonada por aquelas plantações. Então, eu tenho uma área muito produtiva, né, na minha região, e mesmo assim a gente vê ainda muito presente essa luta pela terra, essa luta por seus direitos, essa luta por ter o que produzir e ter a garantia, né, do que produzir, né? Porque a gente ainda vê que não existe uma democratização da água, não existe uma democratização das sementes, então ainda existe muito esse embate, né, para se ter o direito do que produzir, né, quando a gente fala de soberania alimentar, a gente pensa, será que existe soberania alimentar nesses lugares, se eles não estão tendo autonomia total para garantir do que eles querem produzir, do que eles querem criar naquele ambiente, né? Então a gente vê uma situação socioeconômica precária, né, em que vive a população negra, e isso é uma expressão das diversas violações de direito, né, que eles têm, direitos humanos à moradia, ao meio ambiente sadio, à educação, à alimentação adequada. E uma das violações desses direitos também é a fome, atingindo de forma endêmica, né, grandes grupos populacionais. Então, nós temos dois tipos de fome, eu acho importante citar isso. O Henrique traz, por exemplo, que numa área com MST, né, não se esperava ter pessoas desnutridas. E aí, dentro da minha área, por exemplo, de uma população quilombola, que é uma área produtiva, você talvez não imagine isso, mas nós temos também, né, essa população desnutrida. Então, eu acho importante trazer que existem esses dois tipos de fome, né? Que é a fome aguda, que é justamente a ausência de alimentos, que a gente acaba muitas das vezes vendo mais nos grandes centros urbanos, por exemplo. Mas nós também temos a fome oculta, que ela se dá pelo comer de maneira inadequada, né? Gerando as deficiências, as carências nutricionais.
Então, dentro desses territórios, a gente ainda vê muito isso, dessa fome oculta, muito por essa transição, né, da alimentação, que você passa a perder, né, e os seus valores históricos em detrimento desses valores do capital, né, que trazem, essas empresas estão muito focadas na produção para venda, sem realmente se interessar se você está alimentando aquela população, né? Então a gente tem um aumento do consumo dos ultraprocessados de forma extremamente grave, e a gente vê isso diretamente relacionado a essa fome oculta e essa desnutrição também dessas pessoas, né? Então, é muito importante a gente olhar para o território, ter essa percepção, fazer esse elo entre a cultura, a história, as memórias. Então, eu vejo muito presente essa influência do racismo no desaparecimento dessas culturas, né? A gente traz um pouco disso, também pensando na colonialidade do ser, que a gente vê esse processo de colonização tão presente que você passa a negar a sua própria história, negar seus próprios hábitos alimentares, os hábitos alimentares históricos que você tem, então, em detrimento dessas novas práticas alimentares, né? Porque você tem a indústria te embutindo mesmo o consumo e a compra desses alimentos. Então, a gente vê essa invisibilização também muito grande da diversidade alimentar. E a gente vê isso até, a gente vê nos mercados, né? Por exemplo, você vai comprar no mercado e você vê o ano inteiro aquela batata Yacon ali presente. Quando você vai num espaço de produção agroecológica, num espaço de produção de terras e feiras, e você vai ver que existem diversos tipos de batata, sabe? Existe a batata cenoura, batata doce branca. Então, a gente vê muito também essa invisibilização da diversidade cultural, até trazendo um pouco do conceito também das plantas alimentícias não convencionais, né, que são os matos de comer. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o caruru, que é uma planta comestível comum nesse território, e que hoje em dia já se torna uma alimentação para os animais, já não se tem mais essa alimentação presente na dieta das pessoas, né? E aí você vê uma população que sai do seu território, um território produtivo, para ir consumir na cidade, comprar nesses grandes mercados, porque por esse processo mesmo, né, de desaparecimento das suas culturas, esse racismo que é muito presente, né, na vida dessas populações e na disputa pela terra, na disputa por seu acesso à água, seu acesso às sementes. Aí, pensando um pouco na minha experiência prática, né, para trazer para vocês, a gente tem algumas questões, por exemplo, no território, muito presentes de ausência, né, de saneamento básico. Por exemplo, a gente não tem coleta de lixo, o lixo é queimado, a gente não tem um acesso à água garantido durante todo o período. Então, no que a gente tem pensado e atuado dentro, junto a essa comunidade é pensando as tecnologias sociais, né, que são as construções pautadas nesse compartilhamento de conhecimentos mesmo junto a eles, né, chegando e perguntando o que a gente pode pensar para solucionar determinado problema que existe aqui, né, sempre pautando muito também no ensino dialógico, né, do Paulo Freire, na teoria da problematização. Eu cheguei agora na residência nesse ano. É um programa de 2 anos, e aí a gente chegou, e antes da gente entrar em território, a gente foi pego pela pandemia, né, do coronavírus. Então, está sendo um desafio muito grande como atuar enquanto equipe básica de saúde, enquanto equipe NASF, dentro de um território que tem uma questão de distância muito grande do centro da cidade, tem uma distância muito grande até mesmo da unidade de saúde. Então, é um território onde a gente não vê aparelhos sociais ali até mesmo do SUS, não temos uma escola presente ali na área, não temos uma unidade de saúde. E aí, como a gente pautar a nossa atuação e como atuar ali, mesmo em meio a essa pandemia, com uma população que estava desassistida há anos, sabe? Então, é até curioso chegar e ser uma população, eu me apresentar enquanto nutricionista e apresentar o que eu sou, quem eu sou, o que eu posso contribuir. Porque é uma população que não conhece as nossas categorias profissionais. Então, é muito trabalho a ser feito, e aí a gente também se depara muito com os modelos biomédicos, né? Pautando muito nessa ideia curativa somente da doença. E a gente não quer fazer isso, né? A gente quer fazer educação popular em saúde, então a gente quer fazer o diálogo.
Então, a gente se depara com isso e aí trazer, né, isso também para a unidade, como trazer essa educação popular com essa educação permanente, fazer esse diálogo com a população, como cuidar dessa população e produzir promoção de saúde, né? Então, pensando muito nessa pandemia do coronavírus, por exemplo, uma das primeiras tecnologias sociais que a gente efetivou no território, que foi um projeto construído junto a eles, foi um lavador de mãos feito com cano PVC e garrafa PET. E aí é uma estrutura bem simples, que são 2 canos ligados com 2 torneiras embaixo. E aí uma fica com sabão e água, né, misturado. E aí a outra com água. E aí a gente colocou essas estruturas, né, esse lavador nas áreas de grande circulação de pessoas dentro do território. Então, já tentam fazendo essa educação mesmo também, pensando na prevenção dessa doença, né? E a gente entende que o tempo da comunidade é outro, então, até o momento a gente ainda, por exemplo, não tem caso confirmado na comunidade, estamos pretendendo que continue assim, mas a gente percebe que eles têm uma preocupação contra a doença, mas como chega também essa informação para essa população, né? Então, o nosso trabalho ali de fazer esse do contato com eles, e aí essa tecnologia foi instalagem de mãos, a higienização, né, e é uma tecnologia de fácil montagem, foi construída junto a eles, como eu comentei, né, dentro de alguns encontros que a gente realiza de círculos de cultura, e é uma tecnologia que pode ser, a manutenção também é feita pela própria população do local. Então, eles próprios conseguem pegar a água e pegar o sabão e colocar ali nas garrafas e entender seu funcionamento, a importância daquilo, né, para o cuidado da sua comunidade de forma geral. Uma das coisas que a gente se deparou também, se depara muito forte, foi a violência contra a mulher no território. Então, a gente realiza círculos de cultura, né, pensando algumas temáticas, e aí busca parcerias também dentro do município com as secretarias, para a gente poder estar trazendo esse debate, esses diálogos dentro da comunidade. Então, são espaços muito potentes, de muito, como eu posso dizer, fortalecimento mesmo, tanto nosso e tanto da população. E aí uma questão, a educação popular traz muito isso da importância da organicidade para a gente. Então, para a gente está muito importante estar orgânico ao território. E aí a gente ser reconhecido como parte daquele local também faz toda a diferença para a gente trabalhar essa valorização da sua cultura local, das suas práticas, né, o resgate das suas práticas alimentares também. E aí, pensando um pouco nessa ideia, nesse modelo biomédico que a gente tem tão presente nas nossas formações, e que é um modelo que a gente está lutando contra, né? A gente realiza também alguns círculos de cultura junto à unidade. E aí, nossos grandes parceiros são os agentes comunitários de saúde, né? Que eles têm um papel de agente popular em saúde fortíssimo. Então, eu realizei, assim, trazendo um pouco mais, puxando o sardinha para o meu lado, a gente realizou um círculo de cultura, por exemplo, sobre segurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação e a soberania alimentar, que foi até uma demanda deles e foi um espaço incrível, assim, eu amei estar presente, porque pensando na educação popular, eu levei para eles fizemos uma dinâmica, né, de levar algumas palavras, e aí, o que vocês pensam sobre isso, né? E aí ele construir junto com eles as ideias, o conceito, ver o que eles têm de entendimento, e aí a gente percebe muito presente essa questão de as pessoas compreenderem, né, os seus direitos, compreenderem muitas das vezes que a alimentação não está ligada somente à produção de alimento, mas está ligada a como você recebe, a sua acessibilidade, a você ter como ter garantia desse alimento, a você receber de forma adequada, saudável. Então, foi construído junto com eles esses conceitos e um espaço muito, muito massa, enfim. E aí, trazendo um pouco para a população, né? A gente tem essa população com essas práticas alimentares que foram talvez perdidas, né? Por conta desses diversos processos de invisibilização que eu comentei. Então, trabalhar junto a eles nesse resgate dessas práticas, né? E aí a gente vê isso consegue fazer isso até num diálogo
individual, digamos assim, né, com poucas pessoas, porque eu não sei que às vezes a gente pensa em educação popular e a gente pensa sempre num grupo grande, um círculo grande, né, e aí no momento de pandemia a gente não pode estar presente fazendo tantas coisas assim, trazendo tantas místicas, né, para esses momentos que são algo tão importante para fortalecer a nossa luta diária. Então, a gente consegue até mesmo esse atendimento mais individualizado, tá fazendo uma educação popular em saúde também, né? Tá trazendo um outro olhar sobre a nutrição, tá trazendo não só esse olhar biomédico, biológico do alimento, né? Não só pensando no nutriente, mas pensando no que aquele alimento significa para aquela pessoa, no que perpassa aquelas práticas alimentares, o que acontece naquele território, para que eles tenham perdido, talvez, esse estímulo à produção de outros alimentos, de outras hortaliças. Então, nesse diálogo, a gente consegue construir esse compartilhamento de conhecimentos, né? E está construindo, junto a eles, né, novas formas da gente resgatar essas práticas, de resgatar essa cultura local e resgatar a autonomia, né, dessa população. Acho que é um pouco disso. Eu vou encerrar minha fala, porque eu quero ouvir vocês também. Então, fique à vontade para fazer perguntas, que acho que é muito importante a gente fazer esse compartilhamento de ideias. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Luana. Muito bom te ouvir. Muito animador também, muito inspirador. A gente está profundamente emocionado aqui em casa, né? A gente tem um pequeno QG do Fórum Popular da Natureza e a gente está realmente muito tocadas pela sua fala e acho que muito inspiradas, principalmente, por esse encontro. A Jaqueline contou para a gente no chat que o Carlos Renó está aqui com a gente no encontro. Então, gostaria de chamá-lo para dar uma palavrinha com a gente também. Fique à vontade, para a gente é um prazer, uma honra imensa e inesperada ter você aqui com a gente hoje nesse encontro. Fique à vontade. Boa noite. Vocês me ouvem? Não sei se eles me ouvem, não tô... Sim. Ah, sim. Olá, eu sou a Jaqueline e tô aqui do lado do Carlos, vou chamar ele para dar uma palavrinha sobre a música, né? Reis do agronegócio. Bora falar um pouquinho? Senta aqui. Olá, como vão? Estou gostando muito, viu, dessa conversa de vocês, desse papo, desses discursos com os quais eu me identifico muito. Sou de uma geração bem anterior, né? O que rola hoje no plano socioambiental são coisas que, de certa forma, prevíamos, né, já nos anos 70, há 40 anos atrás, há 40 e poucos anos atrás. Tá? E essa preocupação, tanto com a natureza, quanto com o alimento natural, né, e com os processos de tratamento e cura, né, efetuados de acordo com a estrutura da natureza, são coisas que preocupavam a mim e a amigos, né, desde então, né? E isso, de certa forma, se refletiu no meu trabalho desde o começo, né? E, sobretudo, nos primeiros tempos da minha trajetória de compositor, letrista, né? Porque eu sou letrista apenas. Mas retomou com muita força nos últimos 20 anos, 20 e pouquinhos anos, desde que o IPCC, o Intergovernmental Panel of
Climate Change, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, começou a divulgar seus alertas para o mundo, né, do que estava por vir, né, por causa da destruição da natureza, por causa do uso de combustíveis fósseis, né, ou seja, do aquecimento global e do que isso representaria socioambientalmente falando, né? Lamentavelmente, e a gente vem vendo os riscos disso aumentarem desde então, né, se intensificarem, e se por um lado toda a raça humana, né, corre riscos, né, pode estar se aniquilando, é fato também que o processo de vitimização não é igual, é desigual, né? E quem sofre mais, infelizmente, são os mais pobres, e no país como o nosso, são os mais pobres, o que equivale a dizer a maioria de pessoas negras, né? E periféricas. Então, esse assunto me interessa muitíssimo e acaba se refletindo no meu trabalho, como se refletiu, né, na canção Reis do Agronegócio, em outras canções também, né? Mas já que essa canção foi referida, nessa canção minha e do Chico César, eu cito ela aqui, né, que foi dedicada a essa classe, né, essa classe de gente que só pensa que pensa sobretudo nos seus lucros, né, nos lucros imediatos, nos lucros dos próximos 5 anos, né, sem pensar nos efeitos deletérios, nocivos, destrutivistas, né, dos seus negócios para não só o ser humano, mas os seres vivos, né, em geral, o que vale dizer outros animais e plantas e vegetais, e montanhas, e rios, e pedras, porque tudo isso faz parte desse organismo vivo que é a Terra, e que esse organismo vivo que é a Terra e que merece, né, pela maravilha que é esse planeta, o nosso cuidado e o nosso amor. É isso? Legal. Tem uma pergunta. Oi? Não, uma pergunta aqui, mas é para... Muito obrigada, Carlos. Um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. A gente agradece imensamente também por essa fala. E agora, para a gente dar continuidade ao nosso encontro, chegamos naquele momento de diálogo. Então, as inscrições já estão abertas no chat, tanto para falas quanto para perguntas que podem ser escritas, e aí a gente lê, ou podem ser faladas também. De início, já temos a inscrição do Celton. Então, Celton, as meninas vão controlar o tempo. A gente sugere falas de até 3 minutos, pode ficar à vontade. Perfeito. Gente, vocês estão me ouvindo, me vendo e tal? Ou de praxe, né, em reunião online? Ok. Bom, vou começar aí parabenizando toda essa organização do ciclo de formação aí, do fórum. As meninas estão mandando muito bem. Eu estou também aí na construção do fórum, né? Eu construo também o MUP, né, o Movimento pela Universidade Popular. E, bom, o papo está muito legal, todas as falas estão de uma qualidade imensa. Queria falar um pouquinho sobre essa dimensão, né, da educação popular em saúde, qual que é o papel do conhecimento, qual que é o papel da universidade aí no nosso modo de produção, né?
o Henrique colocou muito bem como, às vezes, a pessoa que está ali, primeiro, né, chegando perto da educação ou não conhece ainda direito à educação popular, pode ter, enfim, isso em várias áreas da academia, principalmente fora das áreas da educação, pode ter essa noção de que a pessoa vai ali levar um conhecimento. Então, eu estou aqui, eu estou na academia, eu tenho conhecimento e eu vou ali na comunidade, eu vou transferir o conhecimento que já está, enfim, o conhecimento acumulado da humanidade, que eu sistematizo e eu levo ali para os, enfim, para os campesinos, né? Eu levo ali para os trabalhadores que sabem menos do que eu. E isso é uma noção que Paulo Freire destrói, assim, nos livros dele, né? Em especial a Pedagogia do Oprimido, coloca muito bem que essa contradição, né? Essa contradição entre o sujeito, né? Digamos, o sujeito educador e o educando, ela é superada, né? E essa superação é a própria libertação, é a libertação do sujeito em si. Então, nesse contexto de educação popular, a gente não está ali como educador popular para ensinar, né? Transmitir o conhecimento. A gente está ali para, num processo dialético, dialógico, construir o conhecimento junto com aquele sujeito, né? Então, a gente está ali para, enfim, apontar direções e horizontes, a gente está ali para olhar a conjuntura de uma forma crítica, né? Enfim. E isso se coloca também na saúde. Isso que é interessante, porque Paulo Freire, ele coloca isso, inclusive, que da mesma forma que existe a figura tirânica, assim, do professor, né, do mestre, também existe a figura tirânica do médico, né, do doutor. Então, o doutor, ele vai dizer o que você tem, onde que você tem, o que você tem que fazer. Você tem que tomar esse remédio aqui e aquele negócio que a tua comunidade, tua vila fala, baboseira, não é ciência. Então, eu acho que cabe, né, a educação popular e a educação popular fora desse molde também, né, que às vezes a pessoa escuta educação popular e fala, poxa, mas o que educação popular tem a ver com saúde? O que educação tem a ver com saúde? A educação popular, ela, né, como já foi dito aí nas falas, ela extrapola dos muros da escola, dos muros da universidade. Então, a educação popular não é só um processo através do qual a pessoa vai aprender a escrever, a pessoa vai aprender, enfim, matérias para o vestibular, ela também vai ali se libertar e libertar o próximo semelhante, né? Então, a educação popular, ela é uma ferramenta da nossa classe em direção à superação, que não é só a libertação individual, né, como se fosse um valor liberal, mas a superação e a libertação de todo o sistema econômico, de todo o modo de produção. Então, aí, né, a gente traz também a noção do MUP e como nós, como educadores populares, nós, como sujeitos da educação popular e sujeito dessa libertação, a gente também vai superar esse modelo de universidade que não é construído pela classe trabalhadora e não é construído para a classe trabalhadora, né? Uma universidade para as elites e para o lucro. Bom, eu encerro por enquanto. Eu tinha mais algumas coisinhas para falar, mas eu me inscrevo depois. Encerro. Pessoal, perdão, minha internet caiu, mas já estamos aqui de volta. Deixa eu só retomar aqui no chat. A gente tem uma pergunta agora. A
A gente tem uma pergunta para o Henrique. A pergunta da Natália é: como foi o contato inicial com o MST? Como se deu essa ponte? Se o Henrique puder, a gente ficaríamos Claro, muito felizes. Ju. Como se deu o contato? Tinha um educador popular muito famoso disse que a gente só conhece os lugares por onde nossos pés andaram. E aí a gente conheceu o assentamento exatamente se propondo a construir com eles, a conhecê-los, e a princípio a gente foi com essa proposta de que a gente gostaria de fortalecer uma extensão em saúde e que a gente gostaria de conhecer a comunidade. Então a gente começou, eu falo que a extensão, quando ela é popular, a gente tem que saber que ela não vai ser rápida. Então, o Projeto Severinos, ele tem hoje, vai fazer 5 anos, e ele é um bebê. Então, o Severinos, ele começou agora a se estruturar enquanto projeto com a parte jurídica e tudo mais. A gente, durante 2 anos, foi um grupo de 5 pessoas. E hoje nós temos em torno de 60. Então, a extensão popular ela se dá pela insistência e pela construção coletiva. Então, a gente foi, durante 2 anos, a gente ia ao assentamento com propostas de vamos discutir primeiros socorros, ou hoje vamos conhecer uma nova região do assentamento, e lá a gente aferia pressão, a gente conversava com eles, e aí é isso que eu gostaria de trazer. Quando a gente fala de educação popular em saúde, e a Luana trouxe isso muito bem, a gente está falando de uma carência de educação gigantesca. Não se sabe exatamente sobre outras profissões, não se sabe o que é pressão. Se a pressão é alta, se você fala hipertensão, muitas pessoas não sabem. Então a educação ela começou a se dar assim, no tete a tete, a gente ia até o horário do almoço, aí a gente começou a estender, porque a gente percebeu que o almoço era muito importante, porque era o momento que a gente conseguia conversar e cozinhar com eles, e lavar a louça junto. Então hoje o Projeto Severinos ele acontece nos últimos finais de semana do mês, a gente vai das 7 da manhã, a gente sai aqui de Marília, a gente chega lá umas 8 e a gente faz o café comunitário, e aí sempre tem atividades. A ideia, na verdade, é que a gente não se limite para a saúde médico-cêntrica ou a saúde curativa. Então, inclusive, agora a gente está proporcionando encontros para debater as plantas medicinais em relação a também ter autonomia, né, soberania em relação aos próprios medicamentos. Então, o debate, a extensão popular, ela vai se remodelando. Então, não existe muito segredo. O que eu coloco é que, para conhecer uma população, é necessário estar com ela e viver com ela. Então, hoje, os assentados, eles não são apenas trabalhadores que eu faço um trabalho. Não, eles fazem parte da minha família. Então, eles me mandam mensagem. Hoje, já mandaram 2 queridíssimas, me ligaram. Então, é uma outra relação. É uma relação que a gente deixa... a gente tem uma frase no Severinos, para concluir, que é que possamos tirar nossos jalecos, sujar nossas botas e assim fazer a diferença. Então, a gente não defende a ideia de que a gente vai conseguir mudar a vida de alguém no consultório. A gente vai mudar, de fato, a vida de alguém quando a gente permitir que ela tenha direito aos direitos que deveriam ser de todo cidadão. Então, estando ao lado deles na luta. E aí, para isso, não há pressa, não existe final de uma extensão. A gente vai estruturar e ela vai acabar em dezembro. Na verdade, não. A ideia é sempre se reformulando, tá bom? Muito obrigada, Henrique. A gente tem uma pergunta da Stephanie para a Luana. Stephanie gostaria de saber, em relação ao território em que você atua, Luana, sobre o quilombo, qual é a relação desse território com a agricultura e com as sementes crioulas? Se existe essa relação e, se sim, como ela se dá?
Então, a relação com a agricultura é fortíssima na comunidade, né? Acho que poderia dizer até que 100% das pessoas que estão lá são agricultoras, né? Inclusive começam esse manejo com a terra desde muito cedo. Então a gente vê as crianças assim, pré-adolescentes, né, de 10 anos já fazendo esse cuidado, já plantando suas sementinhas, já trabalhando no roçado. Então eles têm essa presença da agricultura muito forte, né? Eles trabalham ainda muito atuam, né, com as práticas tradicionais de agricultura, mas no momento eles tiveram algumas perdas das sementes depois de algumas mudanças climáticas recentes. Então, atualmente eles estão dependentes, né, das sementes que vêm do Instituto Agrônomo de Pernambuco. Então, por exemplo, nesse momento a gente está com plantação de feijão e milho. E aí, futuramente, tem plantação, né, de macaxeira ou aipim, que a gente chamaria aí no Sudeste. A gente vê também as árvores frutíferas muito presentes no território. Algumas famílias têm as plantações de hortaliças. Perdão, gente. Algumas famílias têm as plantações de hortaliças também, né? Verduras, legumes. Mas eu estou fazendo com eles, junto com a liderança quilombola, tentando buscar, né, as pessoas mais antigas na comunidade também, para a gente tentar fazer esse resgate das sementes, pensando justamente em criar, talvez, futuramente, né, um banco de sementes, para que eles não fiquem tão dependentes ainda dessas sementes que vêm do Instituto, né? Já que eles tiveram essa perda dali do local. Acho que é um pouco disso. Muito obrigada, Luana. Opa! O Matheus fez uma pergunta aqui direcionada para o Weber, mas eu acabei de ver que ele não está aqui na sala mais com a gente. Então, eu me responsabilizo por encaminhar. Ah, tá sim. Disfarça, que você não estava com seu nome, eu me perdi aqui na hora de achar. Então, tá bom. A pergunta seria em relação a como a questão da alimentação surge dentro desse projeto da dramaturgia rural. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente, ficaremos muito felizes. A gente aqui no nosso espaço, que é o Território Híbrido de Educação Integrada à Arte, nesse espaço a gente tem uma cantina, e a cantina a gente procura sempre estar fazendo alimentos que as pessoas não estão acostumadas a consumir. Então, o alimento entra também como um experimento de novas formas de consumo. Tem o armazém, que a gente procura colocar o que é produzido pelo pequeno produtor, né? Essa é a maneira como a questão da alimentação entra. Ela entra muito ligada à economia solidária e os contatos que a gente acabou tendo com o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, eu acho que influencia muito quando a gente vai nos encontros, a gente percebe como eles organizam o alimento e como que o alimento está inserido na proposta das atividades deles. Eu acho que um pouco disso a gente traz para o projeto, né? Igual a mística, como a gente tem o costume também de realizar algumas místicas, né, uma celebração, a gente tem um samba de bumbo que a gente sai. Então, tudo isso vai sendo inserido. A alimentação, no caso, ela é inserida nesse contexto. Nas ações que a gente desenvolve com o Movimento Sem Terra, nessa troca, né, de conhecimento, então você acaba descobrindo a importância da soberania alimentar, e quando a gente chega no espaço e a gente está propondo novas formas de consumo, a gente leva em consideração que novas formas de consumo também é saber de onde vem o alimento, que tipo de alimento está sendo, né, e quem produz esse alimento. Essas questões entram dentro do nosso debate sobre consumo, né? Muito obrigada, Weber. A Natália trouxe uma pergunta para a Luana. Ela disse: Luana, você falou sobre as punks. Quais ações poderiam ser pensadas para uma promoção e incentivo ao seu consumo? E como a universidade poderia estar atuando nesse mesmo sentido? Oi, Natália. Então,
nós temos como referência, né, dentro da universidade, pensando nas punks, muito o livro, né, do Knoop, Valdeli Knoop, né, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então acho que ele pode ser de grande base, assim, para os estudos, digamos assim, dessas plantas. E aí a grande questão das punks, né, é que elas vão mudar muito de acordo com a região. Então, por exemplo, no Rio, o que eu tinha de punk não são as mesmas punks que eu tenho aqui no meu território atualmente, né. Então, acho que pode ser pensado muito esse resgate junto mesmo à população, se você for possível ter esse contato, né? E porque são alimentos que muitas das vezes eles comiam quando eram crianças ou comeram em outras fases da vida, ou viam os pais preparando e talvez tenham perdido essa prática. Então, fazer esse resgate junto a eles de pensar o que tem aqui no território, quais são esses matos aqui que a gente pode estar identificando e estar pensando como produzir. E aí uma grande coisa que dá para pensar na promoção e incentivar esse consumo é justamente associar isso às práticas culinárias. Eu tive o prazer de fazer uma disciplina eletiva na graduação, que foi com as plantas alimentícias não convencionais. Então, lá na região, a gente fez isso, a gente acabou desenvolvendo um livrinho de receitas com algumas punks. Eu posso estar passando para a Júlia, depois ela passar para vocês até. E aí foi uma forma que a gente viu de incentivar muito esse consumo. Porque às vezes você tem aquele alimento ali, tem aquele mato ali, né, na realidade, que você não identifica como um alimento, e aí a partir do momento que você olha para ele, identifica as suas partes e identifica como você pode preparar, você muda totalmente a relação que você tem com ele. Então, por exemplo, aqui uma planta que é muito comum, que ela nas cidades até, que a gente encontra crescendo, às vezes, como um mato nos corredores e nas calçadas pela rua, ou até no campo mesmo, que é a xanana, que é uma florzinha branca. E ela é riquíssima em zinco, por exemplo. O chá dela você pode tomar, a planta, a flor é comestível, você pode preparar uma geleia, você pode fazer outras preparações. Então, você entender como você utilizar as partes dessas plantas e como você pode cozinhá-las, né, e trazer para sua alimentação, é uma forma de fazer um resgate dessa diversidade, fazer uma promoção em saúde e também colocar mais nutrientes na mesa dessas pessoas, né? Então, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Muito obrigada, Luana. Nossa próxima pergunta é para o Weber novamente, da Gabriela Sughi. Ela perguntou como é o processo da educação com os artistas em relação a abrir um espaço de expressão artística dentro de um cenário mais acadêmico. Aqui em Ourinhos, a gente tem um curso de geografia que tem uma grande diferença. É o curso que só tem geógrafo. Não temos outros cursos, né? Não tem história, não tem psicologia, então é só geografia. Tem a parte boa, que é o debate é sempre muito acalorado e profundo, né? Ou busca ser profundo, e tem a parte ruim, que a gente acaba não tendo intercâmbio com outros cursos, né? E como esses estudantes acabam vindo para Ourinhos e no final tem pouca relação com a cidade, porque isso é uma coisa comum também dos universitários, que é se manter no ambiente apenas de república, nos ambientes de discussão da universidade, esse pessoal acabou que encontrando no grupo de teatro a possibilidade de fazer algo diferente daquilo que estava sendo feito na sala de aula, né, da geografia, e que era fazer teatro. E aí vieram fazer o Teatro do Oprimido. Então, quando eu cheguei aqui em Ourinhos, eu organizei um encontro de educação e novas poéticas, e aí já tinha todo esse background aí de parcerias. Então, o pessoal do MST, os alunos, os estudantes acabaram tendo um start. Falaram, nossa, gente, vamos fazer coisas. E acabou que fluiu. O pessoal criou um grupo de teatro, e junto com outro professor a gente criou um grupo de pesquisa para estudar exatamente a questão da territorialidade, estudar o Rogério Hasbert, e aí foi fluindo e a gente sempre conectado. Então, a gente fica, quando a gente tem esses projetos de residência ou BID, a gente sempre busca colocar um pouco dessas ideias que a gente discute fora do espaço universitário, mas que como a gente tem a extensão que nos possibilita estar em alguns lugares, a gente tenta colocar em prática essas ideias, e é sempre isso.
fazer com que aquele conteúdo se transforme em alguma atividade lúdica, um jogo teatral, para que fique mais interessante a sala de aula. E partindo muito do que vocês falaram da saúde, de sair do consultório, sair dos espaços formais, né? Então, o que a gente busca é isso. A partir dos jogos, a partir de uma proposta didática que seja diferente daquela do ambiente escolar, a gente consegue modificar aquele espaço e, quando a gente pode, tirar também daquele espaço, né? Para mostrar que não só para os alunos, mas para o corpo da escola, que outros espaços são também potentes para essa formação. Então, a relação é sempre vindo e voltando entre educação e arte. A gente não coloca diferenças entre os processos. Agora a gente é um grupo de artistas, agora a gente é um grupo de educadores, né? Porque somos educadores, somos artistas e somos o que a gente quiser ser. E é um pouco do que a gente leva na nossa metodologia. Então, acho que todos os artistas que chegam, ou todos os estudantes que chegam, sempre têm essa ideia de que ele pode ser muita coisa, né? Inclusive isso, produtores do seu próprio alimento, produtores do seu próprio conhecimento, produtores da sua própria estética, e por aí vai. Muito obrigada, Weber. Agora temos a fala do Celton, e até o final da fala do Celton, as inscrições continuam abertas, caso alguém mais sinta de fazer alguma pergunta ou fazer mais alguma fala. Celton, fica à vontade, você tem 3 minutos. Valeu. Bom, minha fala agora vai ser um pouquinho no sentido do que a Luana tinha falado. Na exposição, eu fiquei pensando aqui, né, sobre esse negócio de populações originárias aí que não comem mais o que é tradicional mesmo, né? Então, muito no papel do racismo nisso, mas aí eu pensei também nos atravessamentos, né? O Brasil como um país de capitalismo dependente, um país sujeito ao imperialismo, e trazendo aquela frase que é, na verdade, bem famosa aí do Paulo Freire, de que quando a educação é libertadora, o oprimido sonha em se tornar opressor. Essa frase, na verdade, não tem esse sentido estritamente, né, no sentido geopolítico e tal, até tem um pouquinho, mas o que eu ia colocar é como o imperialismo aí molda e invade as culturas, né? Isso aí não só no plano alimentar. Eu estava vendo esses dias que hoje os brasileiros comem mais hambúrguer e pizza do que arroz e feijão. Arroz e feijão não é, assim, um país tão plural como o Brasil, o arroz e feijão não é nem, assim, a base de todas as culturas, todos os povos, né? Mas é aí algo basal aí do Brasil, né? O que você pensa como a alimentação brasileira. E hoje já não é mais o protagonista aí nos nossos pratos. Então, pensar aí como que o imperialismo, né, como que a cultura americana e como que o Brasil, como um país dependente, as nossas elites, ou até aí subelites, né, a galera que quer se achar elite, quer se achar classe dominante, nega os costumes, nega a cultura brasileira, como algo atrasado, como algo, enfim, outro, né? Algo que está fora aí dessa esfera. Então a gente vê aí muito na mídia mesmo essa noção de, por exemplo, comunidade internacional. Quem que é comunidade internacional? Europa, Estados Unidos e Austrália. E Japão, às vezes, né? O Japão é aquele primo meio estranho, só que está na comunidade ocidental também. Então, é isso, né? Essa noção do normal, que na verdade não é nada normal, é aquele negócio de colocar os valores da República Liberal Burguesa como os valores universais do ser humano, né? Aquele negócio de, defendemos a República. Que República, né? Aí estendendo também para um campo cultural. Então, as roupas que a gente usa, os modos que a gente se desloca pelas cidades, até nossas cidades, né? As avenidas aí, largas à francesa, que na verdade, né, servem para quê? Para a gente comprar mais carro dos Yankees. Então eu fiquei pensando muito nisso daí, como que isso se expressa
tanto no campo alimentar, e aí puxando na saúde, quanto no campo educacional também. Então, a gente, na educação, uma coisa que eu odeio, assim, odeio muito é o vestibular, por exemplo. Você vê que o que a gente é cobrado, né, de conhecimentos, digamos, essenciais, são os conhecimentos brancos e europeus, né? Então a gente tem que saber mais de história europeia do que da nossa própria história. A gente não sabe, por exemplo, o território, o que aconteceu aqui, como que era, como que se deu a invasão europeia, né? Aliás, a nossa história, a história do Brasil, começa aí, na invasão europeia. Então, bom, vou encerrar aqui, já está encerrando aí o encontro, que a Stephanie já está falando para mim. Mas muito bom aí todas as falas, eu tô, assim, realizada aí de mais um encontro com sucesso aí do nosso fórum. Encerro. Partindo então agora para o encerramento do nosso encontro, como eu falei aqui no início, a partir desse encontro a gente começou a trazer um olhar de maior centralidade para o campo. E é palavra de ordem do movimento campesino nos lembrar que se o campo não planta, a cidade não janta. Essa palavra de ordem expressa de forma muito clara a imensa dependência que nós que vivemos nas cidades, que nós que estamos no meio urbano, temos em relação ao campo. O campo sustenta a vida na cidade. Ao mesmo tempo, a população do campo é uma das populações mais atacadas e que mais tem sido privada de direitos. A história do nosso latifúndio, ela começa na colonização e ela tem um marco muito central, que é a Lei de Terras. A Lei de Terras que divide o nosso território e entrega para uma pequena população branca, enquanto empurra a população negra, enquanto empurra o povo preto, enquanto empurra os povos originários para as periferias das cidades. Uma coisa que é muito importante da gente lembrar e que demonstra a urgência dessa questão é olhar para a idade do pessoal ocupado na população do campo. Menos de 2% da população do campo são jovens com menos de 25 anos. O que isso significa que a população do campo, além de ser uma população vulnerável, é uma população idosa. E o êxodo rural vem fazendo com que cada vez mais a gente tenha gente plantando. Os ataques do capitalismo fazem com que seja cada vez mais difícil produzir comida. E mesmo aqueles que vivem no campo e trabalham na terra, muitas vezes estão sujeitos a trabalharem de forma explorada para as grandes empresas e para os oligopólios. Para encerrar o nosso encontro, eu trago um poema do Pedro Tierra, que se chama Fala da Terra. A liberdade da terra não é assunto de lavradores. A liberdade da terra é assunto de todos quantos se alimentam dos frutos da terra, do que vive e sobrevive de salário, do que não tem casa, do que só tem o viaduto, dos que disputam com os ratos os restos das grandes cidades, do que é impedido de ir à escola, das meninas e meninos de rua, das prostitutas, dos ameaçados pelo cólera, dos que amargam o desemprego, dos que recusam a morte do sonho. A liberdade da terra e a paz no campo tem nome, reforma agrária. Hoje viemos cantar no coração da cidade, para que ela ouça nossas canções e cante, e reacenda nessa noite a estrela de cada um, e ensine aos organizadores da morte, e ensine aos assalariados da morte que um povo não se mata como não se mata o mar. Sonho não se mata como não se mata o mar. A alegria não se mata como não se mata o mar. A esperança não se mata como não se mata o mar e sua dança. E é assim que a gente encerra o nosso encontro e convidamos a todos para que estejam presentes no nosso próximo encontro, que será na quinta-feira, dia 27, com o tema Natureza, Raça e Classe, em que receberemos o Eras Felício da Teia dos Povos e o mestre Joelson, que vem lutando contra o latifúndio através do movimento dos trabalhadores sem terra há mais de 3 décadas, e que é um mestre dos saberes, e que vão vir aqui para conversar com a gente e mostrar que falar sobre meio ambiente é falar sobre a liberdade do povo preto e é falar sobre a liberdade dos povos originários. Então, estão todos convidados, estejam aqui com a gente para a gente continuar construindo essa teia, essa rede. E só para finalizar, não esqueçam da lista de presença, que é muito importante para a construção da memória do nosso encontro. Agradecemos a todos que estiveram aqui hoje, aos nossos convidados, a todos e todas que constroem o Fórum Popular da Natureza e a todos que estão participando
desse ciclo formativo. Uma boa noite. Nath, pode encerrar a gravação.